시작하기 긴드면 넘버 조르 규베 차람 규니 싱겐게 셔로나바 링게 사물올이야. Primeiramente, eu gostaria de desejar as minhas saudações a todos que estão, a todos os amigos de Dharma que estão nos ouvindo pelo webcast, e especialmente para os alunos nos Shedras, que são o público principal para esses ensinamentos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Então, hoje é o 6º dia dos nossos ensinamentos. E agora, nos últimos dias, nós falamos brevemente como a Escola Mente Apenas ela se espalhou pela China. E particularmente eu tenho falado como que a fundação da Mente Apenas ela foi feita por Asanga, Maitreya, Asanga e Vasubandhu. E então, como posteriormente Dignaga e os 10 comentadores nos 30 versos, eles propagaram os ensinamentos da Mente Apenas de forma muito ampla. E uma coisa que eu mencionei ontem oralmente, mas eu não sei se ficou muito claro. Então, hoje eu gostaria de dar um diagrama, mostrar um diagrama, listando todos os mestres da Mente Apenas chineses. Desculpe, os mestres indianos da Mente Apenas. Então, primeiramente, vocês podem ver isso. Não era exatamente isso que eu gostaria de fazer agora. Agora sim, primeiramente, aqueles que estabeleceram as fundações para a Mente Apenas foram os 3, Maitreya, Asanga e Vasubandhu. E dentre esses 3, Asanga e Vasubandhu, eles são os 2 que geralmente nós chamamos no tibetano de 6 ornamentos do mundo. Eles são 2 dos 6 ornamentos, como nós dizemos na tradição tibetana. Então, esses são 2 dentre os 6. E geralmente, quando nós falamos dos 6 ornamentos do mundo, é provavelmente um termo que é muito conhecido na Índia. Nós também falamos dos 2 supremos na tradição tibetana. Mas o termo os 2 supremos, esse não era conhecido também na Índia. Esse foi dito por Taranata. Mas no tibetano, o nome, os 6 ornamentos e os 2 supremos, eles se tornaram ambos muito conhecidos. Mas, em todo caso, Asanga e Vasubandhu, eles são 2 desses 6 ornamentos. E os discípulos que o seguiram, então, no geral, no tibetano, nós dizemos que o Dignaga era um discípulo de Vasubandhu. Mas nós não precisamos falar da conexão deles enquanto mestre e discípulo. Então, havia Vasubandhu, Dignaga e Asvabhava, então Dharmapala, e o Dharmapala tinha um aluno Shilabhadra, e o Shilabhadra teve o aluno chinês Xuanzang. E a partir disso, a escola Características do Dharma se originou.
E esses são os que os estudiosos chamam da escola Mente a Pena e Imagística. Me parece que isso não está funcionando como deveria. Provavelmente vocês não conseguem ver isso de forma completa. Então, esses são Dignagas, Vabhava, Dharmapala, Shilabhadra, Shonzan e assim por diante. E eles são a escola Mente Apenas Imagística. E também Vasubandhu tinha um aluno, um discípulo chamado Gunamati. E havia um pequeno erro ali. Então, esse aluno do Vasubandhu, chamado Gunamati, algumas vezes essas questões de tecnologia são um pouco complicadas. Então, esse aluno Gunamati, ele teve um discípulo Stiramati, então o Stiramati teve como discípulo Paramartha. E essa escola, essa linhagem nós chamamos de compêndio, a escola do compêndio no Mahayana. Nós não dizemos que Paramartha era da tradição de Stiramati, mas muitos estudiosos dizem isso. Algumas pessoas dizem que Stiramati também veio posteriormente, foi depois de Paramartha, mas nós não vamos abordar isso agora. E os eruditos que descendem desses professores, eles são chamados de não imagistas, mente apenas, ou mente apenas da falsa imagem. E aqui os 10 comentadores dos 30 versos. E esses 10 comentadores, dentre eles, 2 deles eram contemporâneos de Vasubandhu, Bandhushri Chitabana. Esses são 2 dos 10 comentadores que eram contemporâneos de Vasubandhu. E os outros, dentre esses 10, são outros 3 comentadores que eram contemporâneos de Shilabhadra. Eles eram discípulos de Dharmapala. Visheshamitra, Jinaputra e Gyanakandra. E, no geral, nós falamos sobre os 4 grandes mestres, Gurnapabra, Dharmapala, Nanda e Rahula. Esses são ditos como sendo os 4 grandes mestres da Índia. Isso também está escrito na história de Taranata, acerca da Índia. Mas, em todo caso, Dharmapala, ele era extremamente conhecido na Índia. Ele era muito influente. E dentre os 10 comentadores, 3 eram discípulos de Dharmapala. E agora, outros comentadores, eles eram contemporâneos de Stiramati. Um deles é Shuddha Chandra. E um outro que também era contemporâneo de Stiramati era Nanda. E discípulo de Nanda era Jayasena. O discípulo de Stiramati. Ele provavelmente era um estudante, um discípulo de Stiramati. Então, os 10 comentadores, eles estão nessa lista em azul. Então, os 10 comentadores, eles estão todos em azul nesse diagrama. Pensei que eu desse uma introdução a respeito disso para vocês. Seria mais fácil para vocês entenderem. E agora, a seguir, eu gostaria de continuar a partir de onde paramos ontem.
Eu estava falando a respeito de como a mente apenas ela se propagou pela China. Então eu continuarei falando a respeito disso. 야, 땅에 대해서 고 들어짐도. 삼성. Não está fazendo a coisa certa aqui, às vezes, o computador. 나소. 다 가장 자나 루리아지 자나리아 셈잠베 루시아버 숨사 주다시버 숨사 충분히 E 쉬인바. ontem nós falamos a respeito das 10 grandes escolas que apareceram na China. E a primeira que eu falei foi a escola das características do Dharma. E nós também podemos falar da escola das aparências do Dharma. Nós falamos, se nós falarmos a escola das características do Dharma, essa não parece tão bem. Eu que traduzi isso para o tibetano, mas eu vejo uma diferença entre ambos os termos. Então, ontem eu chamei da escola das características do Dharma, então eu vou continuar chamando isso. Porque imediatamente mudar o nome para a escola das aparências dos fenômenos, pode ser que haja uma confusão, um desentendimento no que eu estou falando. Então, eu não irei mudar isso hoje. Mas quando nós falamos dessa escola das características do Dharma, ou escola das aparências dos fenômenos, o grande monge da dinastia Tang, Xuanzang, ou também conhecido como o mestre Tang do Tripitaka, ele trouxe a filosofia da mente apenas da Índia para a China. E ele era extremamente conhecido, e ele é extremamente conhecido ainda nos dias de hoje. Se você pensar a uma pessoa chinesa, se ela conhece Tang Xuanzang, provavelmente ela conhece. Se dizer Xuanzang, talvez elas não saibam, mas se disser Tang Xuanzang, elas irão conhecer. E a razão para isso é que esses contos trazendo o Dharma do Ocidente, ele conta uma série dos monges e dos reis. E nesse texto é citado o mestre Tang do Tripitaka. Então, esse mestre Tang do Tripitaka, esse nome é muito conhecido. Então, falando Tang Xuanzang, talvez até assim as pessoas não reconheçam, mas o mestre Tang do Tripitaka as pessoas conhecem. Então, o mestre Tang do Tripitaka, ele trouxe a filosofia mente apenas da Índia para a China. Então, como foi que Xuanzang trouxe a filosofia mente apenas para a China? O seu discípulo, Quenji, ele começou uma escola mente apenas na China, que chamava a escola das características do Dharma. Então, nessa época, o Tang Xuanzang, ele era uma pessoa, desde que ele era muito jovem, ele não queria estudar qualquer coisa. Ele queria estudar qualquer coisa. E, em particular, ele tomou um grande interesse pelo comentário sobre os 10 níveis que foi traduzido para o Paramartha. E ele também viu os tratados nas 70 sessões dos níveis de Yogacara, ele tinha um grande interesse nisso.
E até mesmo que ele não tinha o texto completo dos níveis de Yogacara, ele tomou um grande interesse pela parte que estava traduzida. Porque nessa época não tinha ainda uma tradução completa dos níveis de Yogacara em chinês. E no intuito de conseguir essa tradução completa, ele viajou para a Índia. Mas naquela época o governo da dinastia Tang não deixava ninguém sair ou entrar da China. Então era realmente difícil viajar. Mas ele realmente nem se importava se havia uma proibição de viajar. Ele viajou durante milhares de quilômetros para ir até a Índia. E agora, se nós olhamos os grandes registros Tang das regiões ocidentais, nós podemos ver que ele fala sobre as dificuldades de viajar para a Índia e assim por diante. Não é possível ler a respeito disso. E, na verdade, quando ele foi até a Índia, ele passou por muitas dificuldades e ele não se importou com essas questões. E ele chegou na Índia em 624 da Era Comum. E quando ele chegou na Índia, a maior universidade dessa época era Nalanda, e ele foi até Nalanda, e o Abad dessa época era o Shilabhadra. E ele estudou a filosofia da mente apenas com o Shilabhadra. Mas, em todo caso, quando Xuanzang ele estava na China, ele estudou amplamente toda a fundação do Mahayana, do veículo Mahayana. E ele, primariamente, ele estava estudando a filosofia mente apenas. E da mesma forma, ele também foi todos os locais budistas na Índia. E ele registrou toda essa experiência na peregrinação pela Índia, nos seus grandes registros Tang nas regiões ocidentais. E, posteriormente, quando as pessoas estavam tentando identificar os locais de peregrinação budistas, esses registros de viagens de Xuanzang, eles realmente eram uma fonte muito importante. Se ele não tivesse escrito de forma tão clara onde que eram esses locais de peregrinação, nesses registros de viagem, talvez até hoje nós ainda estaríamos incapazes de identificar muitos desses locais budistas. Então, ele realmente teve uma grande bondade em escrever esses registros. E ele passou 17 anos estudando na Índia, estudando em diferentes áreas do conhecimento. E ele juntou muitos textos de literatura budista e ele trouxe isso com ele para a China. E no dia que ele retornou à China, foi no 19º ano do imperador Taizong. E nesse ano era o 645 da Era Comum, e ele retornou à capital, Chang'an. Nessa época, o imperador Taizong, ele estava realmente maravilhado com Xuanzang. E não apenas isso. Não apenas isso, o governo, ele realmente ele fez um grande esforço para estabelecer algumas traduções. E o governo ele realmente deu muito apoio aos projetos de tradução do Xuanzang, para traduzir esses textos. Então, naquela época, o Xuanzang ele traduziu muitos textos da Escola Mente Apenas,
como o Sutra desvendando o processo, o propósito, níveis de Yogacara, o Tratado esclarecendo os ensinamentos, o Compêndio do Abhidharma, o Compêndio do Mahayana. E ele também traduziu muitos outros textos, como o Paramitra Sutra longo, de 100.000 estrofes, o Tesouro do Abhidharma, o Samaya Veda Vyuka Chakra e outros textos. E, basicamente, ele pegou toda a energia que ele tinha no corpo e mente, e até ao dia da morte dele, ele devotou a vida dele, os 80 anos, a traduzir os sutras e tratados que ele havia trazido da Índia. E ele trabalhou incansavelmente, sem descanso. Resumidamente, ele traduziu 74 textos de Dharma diferentes. Isso seria 1.350 fascículos de textos para o chinês. Então, foram muitos textos. Ele fez todas essas traduções para o chinês. E as suas traduções, ele traduziu muitos textos budistas. E as traduções dele são chamadas de novas traduções. E as traduções mais antigas são chamadas de traduções antigas. E esses termos para distinguir essas traduções é apenas realmente para determinar as traduções de Xuanzang. É semelhante ao Tibete, que quando nós falamos as traduções antigas e as traduções recentes. E uma linha divisória entre os dois períodos é quando Lutzower Rinchen Zampo viveu e ele começou a traduzir. Foi a partir desse ponto que nós tivemos as novas traduções, e todas as traduções de antes são chamadas as traduções antigas. É assim que nós falamos na tradição tibetana, e acontece uma situação semelhante na China. Então, resumindo, se nós olhamos o conteúdo das obras que o Xuanzang traduziu, o conteúdo dos sutras e dos tratados são ambos do veículo de fundação e também do Mahayana. Mas a maior esperança que o Xuanzang tinha era realmente propagar a visão da mente apenas. Essa era a esperança que ele tinha. E então, por essa razão, ao mesmo tempo que ele ganhou uma grande compreensão a respeito da visão da mente apenas pura, com suas qualidades puras que ele havia estudado enquanto estava na Índia, ele traduziu muitos sutras e tratados apenas acerca da mente apenas. Em particular, há um texto chamado Tratado da Evidência da Mente Apenas, com o qual ele traduziu para o chinês. E esse é um texto extremamente importante, porque ele traduziu esse texto como se ele tivesse criado o início de uma nova era na história da China. E esse texto, como eu mencionei um outro dia, é uma compilação de todas as explicações dos 30 versos feitos pelos 10 comentadores. Então, primeiro, o Xuanzang, ele pensou que ele tinha traduzido todos os textos dos 10 comentadores. Mas se ele tivesse traduzido, isso seria extremamente longo, texto muito grande. E ele não teria sido capaz de traduzir isso inteiramente. Então, ele tinha um aluno chamado Koichi, e ele deu uma sugestão, dizendo que você não precisa traduzir todos os comentários. Ao invés disso, se você pegar apenas o significado e compilar esse significado, isso seria bom. Então, ele ofereceu essa sugestão ao Xuanzang. Então, como o Koichi sugeriu, o Xuanzang, ele pegou o sentido, o significado desses 10 pontos dos 10 comentadores e ele compilou, né, em uma tradução, em um texto. E, primeiramente, a explicação de Dharmapala
E as demais são como elaborações em cima disso. Isso se tornou um tratado muito importante dentro da mente apenas. E porque esse tratado ele tomou os ensinamentos de Dharmapala como base, então essas escolas posteriormente também foram conhecidas como as escolas de Dharmapala. E esse mestre dessa vasta tradução Xuanzang, ele também tinha diversos discípulos. E o principal era esse que eu acabei de mencionar, chamado Kuiji. Ele também era conhecido como o grande professor. Talvez se eu escrever isso aqui para vocês, fique mais fácil. 뭐야? 정직이로면 전부 쉬어야 말해. 다 콩기 매주망보지 나무들 된체네 최남비 주듯이 Então, ele era chamado de o grande professor de Xuan. E devido aos seus esforços, é que a Escola das Características do Dharma foi fundada. E ele continuou as atividades de Tan Xuanzang. Então, no geral, se nós dissermos que a Escola das Características do Dharma foi Kuijin e não Tan Xuanzang, isso tem uma razão para dizer. E Kuiji, ele tinha muitas histórias. Tem muitas histórias a respeito dele, mas infelizmente não temos tempo para falar a respeito de muitas dessas histórias. Mas em todo caso, na idade de 17 anos, ele se tornou um monge. E enquanto Xuanzang ele estava traduzindo todos os tratados, o Kuiji ele ajudou. E em particular ele disse que quando eles estavam produzindo o tratado a respeito da evidência, acerca da evidência da mente apenas, ele desenvolveu a primeira tradução, no geral é isso que é dito. E além disso, ele também estudou a lógica da validade. E devido à bondade de Xuanzang, ele escreveu muitos comentários acerca do tratado a respeito do tratado sobre evidência da mente apenas, diferenciando o meio dos extremos, e assim por diante. Ele escreveu muitos comentários acerca desses textos. E, particularmente, ele sustentava a visão da mente apenas de Dharmapala como a base. E isso se tornou como uma escola autônoma, falando a respeito disso. E isso é o que se tornou a Escola das Características do Dharma. E aqui ele foi chamado do autor dos 100 comentários, porque ele escreveu diversos comentários, incluindo o louvor do Sutra do Lótus Branco, o ensinamento de Vimalarkiti, e também um comentário a respeito dos níveis de Yogacara. Então, Kuiji, ele era como o fundador da Escola das Características do Dharma. Ele era como o primeiro detentor da linhagem. E o segundo detentor era chamado de Huijiao. O Huijiao, ele viveu de 650 até 714.
E ele escreveu um texto chamado O Sentido Definitivo da Evidência da Mente Apenas. E o seu discípulo, que foi o terceiro titular, terceiro detentor da linhagem, e o nome dele era Shisho, que viveu de 668 até 723. Ele era um grande erudito também. E ele escreveu um texto chamado Ensinamentos Secretos acerca da Evidência da Mente Apenas. E o que primariamente é esse texto, ele pegou o pensamento e a visão de Dharmapala a respeito da mente apenas e escreveu esse texto. E essa foi a razão dele ter propagado a mente apenas. Então, os comentários de Koiji nos tratados da evidência da mente apenas e também os comentários de Ruijao e Shizhou, ensinamentos secretos acerca da evidência da mente apenas. Esses três comentários são chamados três comentários sobre a mente apenas. E esses são considerados três tratados com maior autoridade a respeito da mente apenas na China. E o pensamento deles é chamado de análise dos três antepassados. Então, eles são considerados autoridade a respeito da mente apenas. E o segundo detentor da linhagem, o Jijao, o seu Ensinamentos Secretos acerca da evidência da mente apenas, ele também escreveu outros tratados, como Tratados do Sol da Sabedoria Brilhante acerca do meio dos extremos. Provavelmente é um comentário no texto diferenciando o meio dos extremos, e também Inspirações Selecionadas para o Bodhicitta. É um outro texto. Então, alguns estudiosos nos dias de hoje, ontem, eles dizem uma coisa que ontem eu expliquei como a respeito do comentário sobre os sutras dos 10 níveis. E essa escola, ela toma o texto como texto fundamental o Sutra dos 10 níveis. E a escola do compêndio ela toma o compêndio do Mahayana como seu texto fundamental. No entanto, esses dois textos, eles apenas ensinam parcialmente a visão da mente apenas. A filosofia indiana, mente apenas em sua totalidade, não é ensinada nesses ensinamentos. Então, nós podemos dizer que é como se nessas duas escolas elas descartassem o tronco principal e estivessem apenas os galhos, porque a mente apenas é a visão apenas parcial da mente apenas, e apenas a escola das características do Dharma é que continha a visão completa da mente apenas. E a razão para isso é que o Xuanzang, ele passou por inimagináveis dificuldades para ir até a Índia. E ele, na verdade, estudou os textos da visão da mente apenas, que passaram de uma linhagem pura, de Maitreya para Asanga, para Vasubandhu e até Dharmapala. Então, esperem um minuto, por favor. Então, a sua visão mente apenas, não apenas ele estudou a mente apenas, a sua grande expectativa e a sua grande devido a essa grande expectativa que ele tinha, a influência da escola das características do Dharma, ela floresceu amplamente durante a dinastia Tang. E ela exerceu tanta pressão, se vou dizer, sobre a escola dos 10 níveis, da escola do compêndio, que no final, essas duas escolas, elas se fundiram com a escola das características do Dharma. E da mesma forma, como eu explicarei posteriormente, os três mestres que vieram estudar com a escola das características do Dharma e muitos outros estudiosos que foram para a China, eles foram estudar
E eles estudaram a filosofia da mente apenas, então eles levaram até o Japão. Então, por essa razão, a Escola das Características do Dharma, ela permaneceu lá e eles mantiveram esse nome, com o mesmo nome e a mesma escola. E a razão pela qual isso aconteceu é porque o Tan Xuanzang e o Kuiji, eles fundaram a Escola das Características do Dharma e estabeleceram uma fundação. E por essa razão elas floresceram amplamente. No entanto, o que ocorreu naquela época na China é que a Escola das Características do Dharma ela se propagou muito amplamente. No entanto, até mesmo as primeiras escolas dos 10 níveis e do compêndio do Mahayana, elas foram absorvidas e elas se tornaram a escola mente apenas chinesa. E quando nós falamos da escola na China de escola mente apenas, basicamente só existe a escola das características do Dharma. No entanto, devido à perseguição de Huanchan ao budismo, essa era a condição na dinastia Chang, dinastia Tang. Então, essas eram as circunstâncias. E após a dinastia Tang, a escola das características do Dharma, então, elas declinaram na China. E muitos dos textos relacionados à mente apenas, eles foram perdidos. Então, mais tarde, durante a época de Xuzhou, ele era o terceiro detentor da escola das características do Dharma. Então, após o terceiro detentor Xuzhou, a transmissão da escola características do Dharma ela foi perdida na China. E, geralmente, há uma linhagem ininterrupta, certo? Mas aqui, após o terceiro mestre, o terceiro detentor da linhagem, a linhagem ela não conseguiu, ela não foi possível propagar essa linhagem. Então, o que aconteceu posteriormente, como eu disse, o que acontecia na China é que as pessoas cujo objetivo era unir as tradições antigas e as novas, unificando as escolas. Essa era a escola chamada Avatansaka. E essa é uma visão que unia a visão da escola da natureza de Buda e a escola mente apenas. E isso floresceu, se propagou muito amplamente. Então, a escola da natureza de Buda e a escola mente apenas, ela se unificou nessa escola. E também as práticas de Dhyana, ou de Zen, ou Chan, e as escolas da Terra Pura, e as práticas de Amitabha, recitar o nome de Amitabha, que são práticas da escola Terra Pura, e elas se espalharam muito amplamente. E também ainda há um pouco de filosofia que está atrelada à visão da mente apenas. Então, a escola Características do Dharma era uma tradição puramente Mahayana indiana. E por qual razão ela declinou na Índia, na China? E algumas dessas razões, há um estudioso japonês cujo nome era Takemura Makio. Então, o Takemura Makio, ele explica que há 3 razões principais. Então, ele explica isso em termos de 3 razões. A primeira razão é que nos textos da mente apenas há muita ênfase na filosofia. Então, a não ser alguns eruditos, geralmente estava muito acima do nível das pessoas comuns, porque somente alguns poucos eruditos eram capazes de entender a filosofia desses textos da mente apenas. Então, a maioria das pessoas não podia compreender.
Então, essa era uma razão pela qual a linhagem da mente apenas declinou na China. A segunda razão é que nos textos da mente apenas, ele afirma que há 3 veículos e também afirma que há 5 famílias. E, e nesse texto, há 2 tipos de famílias, e uma delas seriam pessoas que nunca alcançariam a budeidade. Então, isso não se encaixava nas expectativas, na esperança que os budistas tinham em seus corações. Porque, é claro que eles tinham a esperança de alcançar a budeidade, mas alguns desses textos da mente apenas diziam que isso não era certo, que esses textos diziam que algumas pessoas iriam despertar para a budeidade e algumas pessoas não iriam. Então, você tinha que ver qual que era o seu potencial dentro dessa explicação de 5 famílias, e algumas pessoas não alcançariam a budeidade. Então, isso não era algo que se encaixava na expectativa dos budistas. E a terceira razão é que os textos da mente apenas, ele diz que para atingir o resultado último é necessário progredir gradualmente no caminho. E isso também era algo que ia levar muito tempo, isso também não se encaixava nas inclinações do povo chinês. Se você estava numa escola Chan, você não precisa ir num caminho gradual, você pode alcançar uma realização imediatamente. Você pode atingir uma liberação imediata. Então, muitas pessoas ficavam entusiasmadas com isso. E não apenas na China, no Tibete também, todo mundo gosta disso. E a mente apenas não ensinava esse tipo de realização, ela apenas falava do caminho gradual. E apenas que, eventualmente, após seguir os 3 treinamentos, e passando em diversos níveis, é que você consegue alcançar a liberação. E isso não era uma coisa muito satisfatória para o povo. Não, isso não se encaixava nas inclinações do povo chinês. Então, essas são as 3 razões pela qual a mente apenas ela declinou na China. Mas se a escola mente apenas, ela não desapareceu completamente da China. Ela não tinha mais nenhuma influência, mas ela ainda estava lá. Por exemplo, quando nós falamos da dinastia Yuan, só um momento, eu preciso olhar aqui, porque do contrário eu posso cometer algum erro. Então, havia uma prática que unia as práticas Zen e Terra Pura, e inicialmente havia uma disputa entre as escolas Zen e Terra Puras, mas eventualmente elas se unificaram. Mas, de qualquer forma, durante a dinastia Yuan, havia uma prática de unificar o Zen e a Terra Pura. E dentro da escola Zen, há muitos ensinamentos que também há filosofia mente apenas. Eles também, e também ao ensinar a Terra Pura, também há a filosofia mente apenas. E também durante a dinastia Ming, havia um grande erudito chamado Hanshan De Qin, e ele tinha um grande desejo de reviver a escola das características do Dharma. E por isso ele escreveu um texto chamado Xin Xiantong. É um texto chamado Palavras a respeito da união da natureza, das aparências e da natureza. Palavras de harmonia das aparências e da natureza. E ele passou muito tempo explicando o pensamento mente apenas. Porém, nessa época, os textos sobre mente apenas eles eram muito raros. Então, nessa época, ele não pôde continuar aperfeiçoando a visão mente apenas, a visão da escola mente apenas. Então, durante a dinastia Qin, havia um praticante leigo chamado Yang Zhishan. Ele foi para o Japão, e quando ele foi para o Japão, ele viu muitos textos da escola das características do Dharma.
Então, ele trouxe esses textos que estavam no Japão de volta para a China. E quando ele reintroduziu esses textos na China, então isso aconteceu como um terremoto nos círculos acadêmicos daquela época, entre os eruditos daquela época. E a razão para isso é que haviam passado tantos séculos desde que a escola Mente Apenas tinha desaparecido da China, que ela já havia declinado e não era possível encontrar pessoas que ainda estavam estudando a Mente Apenas. E, por exemplo, da mesma forma na Karmakadya, nós falamos que o sétimo Karmapa, ele começou a fechar os colégios monásticos, e até o 10º Karmapa, os Shedras, eles eram muito fortes, havia muitos eruditos, porém, posteriormente, após os ensinamentos declinarem, e a tradição da transmissão dos ensinamentos foi interrompida, então, posteriormente, os Cádios, eles sempre foram tidos como pessoas que não sabiam muito a respeito da filosofia dos textos. E após o 16º Karmapa ter ido para a Índia e ter estabelecido o Shedra, o monastério de Rumtek, e também começou a republicar as obras do Karmapa, 8º Karmapa Mekhyodorji. Então, nessa época, a maioria dos Khenpos Kagyu no Tibete, eles realmente não tinham visto nenhum texto, eles não estudavam textos tibetanos. Eles trabalhavam eles estudavam os textos de Mipham Rinpoche ou textos de outras linhagens. E quando os textos do Mikyo Dorje, eles foram levados de volta ao Tibete, os eruditos Cádios, Khenpos Kagyu, eles realmente ficaram muito maravilhados, eles tinham uma sensação indescritível de felicidade ao ver esses textos. E pessoas de outras linhagens falavam, você na linhagem Karmakadya, vocês têm esses textos maravilhosos. Vocês, Kadyupas, têm grandes textos. Nós pensávamos que realmente era possível que vocês tinham esses textos. Mas, da mesma forma, naquela época, naquela época nós... Eu acredito que havia uma pessoa que era uma pessoa leiga que estudou no Instituto Budista Shin, e ele estudou muitos textos budistas tibetanos nessa época. E ele também, ele começou a pesquisar novamente os textos da Mente Apenas. E também é um mestre que começou a enfatizar o estudo em Pequim. Então, após muitos séculos, a Escola Mente Apenas ela começou a ser reavivada na China. E o Instituto Budista China, ele primariamente usou os textos das escolas das características do Dharma que foram obtidos do Japão, e também usaram textos budistas tibetanos, como os comentários do Stiramati. E também eles tomaram os manuscritos em sânscrito, que quer eles estavam na Europa ou nos Estados Unidos. Por essa razão, textos foram trazidos para a Europa e Estados Unidos, e o trabalho deles, a sua pesquisa teve um grande impacto na pesquisa contemporânea a respeito da mente apenas. Então, agora nós teremos 30 minutos de pausa.
quando estiver que que sempre lo yugi chelia chenambe chudan chegi nawa chubda saatida Então, agora, para continuar com a história da propagação da mente apenas na China, qual é a razão para a escola das características do Dharma e a visão mente apenas? Por que se diz que há uma diferença entre essas duas coisas? No geral, o mestre Paramita, ele ensinou a visão de Stiramati, e o mestre Xuanzang ensinou a visão de Dignaga, Dharmapala, é isso que é dito. Então, Paramartha, ele foi posterior a Stiramati. E da mesma forma, se nós examinarmos os textos de Asvabhava, se nós olharmos as obras dele que estão preservadas no Tibete e que estão preservadas no chinês também, as obras de Dharmapala que estão preservadas no chinês, fica difícil nós falarmos que há uma conexão entre os textos de Asvabhava e os textos de Dharmapala, e também os textos de Xuanzang. E da mesma forma, quando nós olhamos nos textos indianos da mente apenas, também há muita diferença nos relatos e no seu pensamento. Então, isso atualmente é o que os pesquisadores têm olhado. Mas isso não está ainda totalmente claro, porém no futuro os pesquisadores, eles estão olhando o desenvolvimento do pensamento no Tibete através dessas escrituras. Então, essa é uma outra coisa que é importante que nós mantenhamos em mente e que nós precisamos conhecer. E a seguir, eu gostaria a falar a respeito da escola das características do Dharma. E qual é a razão para ela ter esse nome, Escola das Características do Dharma? Se nós chamarmos de Escola das Características do Dharma ou Escola da Aparência dos Fenômenos, a razão para isso... eu sei o que está acontecendo, isso parou novamente agora. Então, como eu expliquei antes, há 3 escolas mente apenas, como eu mencionei antes, a escola dos 10 níveis, a tradição do compêndio e a escola das características do Dharma. E o que nós estamos abordando nesse momento é a escola das características do Dharma. E a razão pela qual é chamada da escola das características do Dharma, ou escola das aparências fenomenais, em primeiro lugar, nós precisamos pensar em primeiro lugar que quando nós humanos examinamos as coisas externas, ou mesmo o universo inteiro, a maneira de nós pensarmos, nós precisamos compreender em termos de natureza e aparência. A maneira como nós examinamos as aparências ou como as coisas aparecem, há 2 áreas onde nós precisamos fazer distinções. Há 2 maneiras diferentes de olhar para isso. A primeira é tomar o aspecto sutil dos fenômenos. E também há o aspecto grosseiro, um aspecto mais substancial. E ambos são como olhar em diferentes níveis de sua substância. E o nível sutil é quando nós estamos falando, por exemplo, a respeito de átomos. Todas as coisas externas, elas são feitas de átomos. Elas são feitas de coisas menores que nós chamamos de átomos. Então, diversos átomos juntos, eles são combinados para
para formar um objeto. Então, quando nós olhamos para os objetos externos, quando nós olhamos para esses átomos que se combinam para formar esses objetos externos, eles são coisas extremamente pequenas, eles são as menores coisas que nós podemos encontrar. E isso é o que nós chamamos de aspecto sutil das coisas. E isso tem uma natureza substancial. Quando nós falamos qual que é o material, do que é feito isso? Então, isso é como o substrato das coisas. Então, quer nós pensemos nos átomos ou no substrato, a substância das coisas, isso ainda é olhar para as coisas de um ponto de vista material. E o segundo ponto é olhar a natureza das aparências. Quando nós falamos em olhar a natureza das aparências, isso é como dizer, há uma natureza para as coisas externas. Por exemplo, nos dias de hoje, quando os cientistas eles examinam, por exemplo, a hora ou o mundo, tudo isso é composto de água. Ou quando eles falam das partículas sutis, por exemplo, como os elétrons. Quando nós falamos a respeito de qual dessas duas compõe essa parte, na verdade é sempre o primeiro, porque eles estão olhando apenas a parte substancial, eles nunca vão além disso, dessa questão substancial, dessa questão da matéria. E se há uma natureza que está além disso, isso faz parte de examinar as aparências. Isso é algo que nós precisamos analisar. Então, essa seria a segunda forma de examinar a natureza das coisas. E se nós compreendermos esse ponto, então nós podemos entender por que a escola das características do Dharma ou a escola das aparências dos fenômenos é chamada dessa forma. Então, por essa razão, a escola mente apenas fundada por Johnson e Conti é chamada de escola das características do Dharma, porque essa escola, ela investiga as características dos Dharmas, ou fenômenos, ou a maneira como eles são, a maneira como os fenômenos surgem. E por isso é chamado a escola das características do Dharma, ou escola das características dos fenômenos. Mas sendo bem preciso a respeito do nome, então nós tentarmos ser bem precisos. Então, a escola das características do Dharma, ou dos fenômenos, na verdade, não mostra o significado real disso. Então, escola da natureza e das aparências dos fenômenos. Então, esse nome, sim, seria um nome melhor. E a razão para isso é que nessa tradição, a distinção entre as aparências dos fenômenos é que eles fazem eles examinam o que é a natureza e o que são as aparências. Então, como que é que as coisas são? Eles fazem uma distinção isso, como as coisas realmente são e como elas aparecem. Então, esse é o objetivo dessa tradição. Então, por essa razão, quando nós falamos na tradição da natureza e das aparências, o nome particular que nós damos a isso então, examinando a natureza e as aparências, elas são as imagens de como as coisas surgem para nós. E a natureza, quando nós examinamos a natureza, é a forma como as coisas realmente são. Então, quando essa escola, ela examina a natureza, ela examina a natureza das imagens ou das aparências das coisas, dos fenômenos. Não seria correto pensar que elas estão olhando apenas as aparências em si mesmas. Elas estão fazendo uma distinção entre a natureza e as aparências. Então, por isso que ela pode ser chamada como escola da natureza e das aparências dos fenômenos. Então, no geral, os nomes mais importantes da mente apenas é identificar a maneira como as coisas surgem e identificá-las de forma individual.
Nós não somos capazes de distinguir como algumas coisas surgem pela própria aparência delas. Mas o objetivo da filosofia mente apenas é identificar como que é a maneira que as coisas surgem. E o que é, o que são as aparências confusas? O que são essas imagens cognitivas na nossa mente confusa? E qual é a natureza dessas aparências? Então, eles estão distinguindo apropriadamente a maneira como as coisas aparecem e a maneira como as coisas são. Então, esse é o intuito principal, é a base da escola mente apenas. E o ponto de partida desse pensamento é a maneira como as coisas surgem, ou a imagem cognitiva, porque nós não somos capazes de identificar isso. A maneira como as coisas aparecem, como elas surgem para a nossa mente todos os dias, isso ocorre o tempo todo. Então, nós precisamos começar a partir disso. Essa é a forma de começar. E então, como as coisas aparecem, como nós focamos nessas coisas. E qual que é o processo cognitivo dessas imagens? Nós precisamos usar a nossa experiência, a nossa própria experiência real para examinar as coisas. Então, a partir disso, nós podemos dizer que a escola mente apenas ela é semelhante à ciência, porque ela pega uma natureza, ela tem uma lógica, ela é fundamentada em lógica. E uma outra perspectiva é que a filosofia mente apenas ela é extremamente complicada, vasta e profunda. E ela é muito precisa e detalhada. Então, a filosofia mente apenas ela é uma tradição filosófica. É basicamente uma tradição filosófica. Esse é o tipo de escola budista que ela é. Então, é difícil para algumas pessoas compreenderem a escola mente apenas porque ela tem uma natureza filosófica muito forte, uma tradição filosófica muito forte. Então, é algo difícil de se estudar. É difícil de imediatamente já compreender ela. E essa é a razão de ser chamada de escola das características do Dharma. E a seguir eu gostaria de falar da propagação da mente apenas no Japão. Então, na verdade, antes de começar, eu gostaria de dar uma explicação geral da propagação pela China da mente apenas através desse diagrama. E é claro que foi primeiramente da Índia para a China. E as origens da mente apenas, da escola mente apenas, é a escola dos 10 níveis, que veio de Badruchi e Ratnamati. E haviam duas traduções, certo, do norte e do sul. E havia esse mestre chinês, Paramartha, e ele traduziu o compêndio. E isso levou ao compêndio da escola, a escola do compêndio do Mahayana. Então, a escola dos 10 níveis, a escola do compêndio, a escola do sul, ela se fundiu com a Vantasaka, a escola Vantasaka, e a tradição do norte, ela se fundiu com a escola do compêndio do Mahayana. E se nós olharmos no Tengyur tibetano, o nome de Xuanzang, ele aparece ali, mas a maneira como está escrito ali é Shanzang. É escrito de uma forma um pouco diferente no Tengyur. Então, essa é a escola das características do Dharma que veio de Xuanzang. E essa escola, posteriormente, se propagou para o Japão. Então, agora, em seguida, eu irei falar de que forma ela se propagou no Japão.
Agora, com relação à linhagem da Escola das Características do Dharma no Japão, é que há muitos mestres japoneses que foram para a China estudar o Dharma, a Escola das Características do Dharma. Então, basicamente, 4 diferentes transmissões dessa escola para o Japão. E a primeira delas é a Dosho. E o Dosho, em 653, foi para Tang, para a China, e estudou a mente apenas com Tan Xuanzang em Koichi. Então, em 671, ele retornou ao Japão e propagou a mente apenas. Então, há Chitatsu, que em 658 ele também foi para Tang, e estudou também a mente apenas com Xuanzang em Koichi. E não está muito claro na história quando que ele retornou para o Japão. E o terceiro foi Shiho Shiran. Então, Shiho, Shiran e Shiyu. Eles 3 chegaram, então, em 703, e estudaram o terceiro mestre da Escola das Características do Dharma, Shishu. E eles passaram diversos anos estudando a mente apenas no Japão. E eles retornaram para o Japão em 705 ou 706. E o quarto mestre era Genpo, que chegou, então, em 717. E ele também estudou com o Shisho, que era detentor também da Escola Mente Apenas, a Escola das Características do Dharma. E ele voltou para o Japão em 735. E por que a Escola das Características do Dharma ela foi introduzida no Japão? Ela floresceu, com os mestres assim mencionados anteriormente, ela floresceu amplamente no Japão. E durante o período de Nara, no Japão, que durou de 710 a 794 da Era Comum. Então, durante esse tempo, havia a capital do sul, Nanto, onde o budismo ele se propagou amplamente. E um dos tipos de filosofia budista era a filosofia dessa escola das características do Dharma. E o primeiro detentor disso era o mestre Dosho, que ficou no templo de Gango. E então, o quarto mestre, Kofuku, então, o quarto mestre Gango, ele foi para o templo Kofuku. E ele difundiu a filosofia mente apenas nesse local. E por essa razão, ela floresceu muito rapidamente. E o primeiro desses é chamado de Templo do Sul, e o segundo chamado de Templo do Norte. E entre esses 2 templos, em termos de filosofia mente apenas, havia um grande debate, uma grande rivalidade entre esses 2 templos. E também muitos eruditos famosos que escreveram muitos tratados nessas 2 escolas. E essa situação ela continuou até o período Edo. E isso floresceu até os tempos modernos. E os estudiosos japoneses, eles viram a filosofia da mente apenas. Eu irei mostrar agora para vocês isso. Eles tinham a tradição de estudar a mente apenas em conjunto com o texto Tesouro do Abhidharma. Então, isso era como a base do budismo. E, em particular, durante o período Edo, e o período Edo foi do 17º ou 19º século. Então, durante esse período, era o que os budistas chamavam de período Edo. E por essa razão, não importa quais as linhagens, se elas eram mente apenas ou não, qualquer tradição
pertencia, todos os monges, eles iam então para a cidade de Nara. Essa é a capital do sul, certo? Então eles iam até Nara e ali eles estudavam a mente apenas e o tesouro do Abhidharma. Eles passavam 3 anos estudando a mente apenas e 8 anos estudando o Abhidharma. É como eu mencionei um outro dia. E o que isso mostra é que se você realmente queria estudar mente apenas de forma apropriada, você tinha que passar 11 anos estudando. Então, por essa razão, nós podemos ver que naquela época, estudar a mente apenas era extremamente difícil, porque era necessário passar muito tempo estudando. Era necessário passar tanto tempo passando por dificuldades, e é por isso que a mente apenas é uma filosofia extremamente sistematizada e sofisticada. Em termos históricos, a visão mente apenas, dentre as filosofias fundamentais, é a mais sofisticada. É a apresentação mais sofisticada, mais ampla de filosofia. Então, por isso, era necessário passar por tantas dificuldades e tanto tempo estudando. E se nós falarmos a respeito do tesouro do Abhidharma da mente apenas, naquela época no Japão, quando nos referimos ao tesouro do Abhidharma de Vasubandhu, e a evidência da mente apenas do Dharmapala. E quando nós falamos do tesouro da mente apenas, isso é o que nós chamamos de ciência da natureza e da aparência. Falando, é o que nós falamos em natureza e aparência, como eu falei antes, é o que deve ser compreendido como a aparência dos, entendido como aparência dos fenômenos, e a natureza significa a maneira como os fenômenos surgem. E a natureza comum é como a natureza dos fenômenos. E o tesouro do Abhidharma, ele basicamente, ele combina todos os fenômenos em 105 categorias. Então, você tem primeiro 75 categorias. E tudo isso pode ser incluído, combinado em 5 bases. Então, as 5 bases do conhecimento, do que é conhecido, são forma, mente, fatores mentais, formações e não compostos. Então, essas são as 5 bases do que é conhecido. Essas são as 5 categorias. Se nós pensarmos dentre essas, quais são as divisões de fenômenos, nós podemos categorizar em 75 diferentes categorias. Várias categorias de forma, de mente e assim por diante. E se nós contarmos quanto que há em cada uma das diferentes categorias, então o total dá 75 categorias de fenômenos. Então, as 5 bases. Agora, na mente, apenas a categorização eles também aceitam essas 5 bases dos fenômenos. E eles também dizem que tem diferentes tipos de dharmas ou de fenômenos. E é um texto que eu mencionei, os 100 portais do Dharma, que eu mencionei que está no Tengyur, que foi traduzido do chinês. Então, acredito que não era uma tradução tão boa. Eu pensei que eu poderia retraduzir isso. Mas se eu traduzir, eu não sei se isso vai se tornar mais fácil ou mais difícil de traduzir. Mas, de qualquer jeito, eu achei que eu deveria traduzir esse texto. E esse texto fala a respeito da classificação dos fenômenos. Então, esse é um outro nome que pode ser dado também para a mente apenas, como a escola dos tipos de dharmas.
Nós podemos chamá-la também de taxonomia do Dharma. E a razão para ela ser chamada dessa forma é que na China é chamada de escola Chanté. E é uma escola que basicamente explica os fenômenos. E explica a natureza dos fenômenos. E em relação a isso, e adicionalmente a isso, eles chamam da escola das características do Dharma, a aparência das coisas. E na escola Tentai, se nós falarmos em termos da escola de características do Dharma, elas distinguem a maneira como as coisas são e a maneira como elas aparecem. Ou a escola que distingue a aparência e a natureza dos fenômenos. Então, nós sempre falamos em termos de natureza e aparência. Nós também poderíamos falar dessas diferenças na época do Abhidharma, mas naquela época, a razão principal para a escola das características do Dharma, elas não estavam em relação àqueles que estavam comparando eles eram a única escola que estavam falando em termos de aparência e de natureza dos fenômenos. Então, basicamente, uma outra coisa é que, em termos de Mahayana, a mente apenas é como uma lista de categorização. A mente apenas ela dá uma apresentação Mahayana para os fenômenos. Então, por essa razão, a mente apenas também é chamada a escola das características do Dharma. Por uma perspectiva, é porque ela tomou o Mahayana como uma base. E o tesouro do Abhidharma por isso que o tesouro do Abhidharma não recebeu esse nome. E a parte que é semelhante entre ambos, como eu disse antes, ambos, o tesouro do Abhidharma e a mente apenas, eles falam dos diferentes fenômenos. Mas a diferença entre ambos é que no Abhidharma, eles dizem que há substancialidade. E na mente apenas, ela enfatiza a natureza última dos fenômenos. E apresenta em termos de vacuidade. E diz que tudo em termos de o que é aprendido e o que apreende são vacuidade em verdade última, na realidade última. E eu poderia falar isso em detalhes posteriormente, mas eu não preciso falar muito agora. Mas, resumidamente, a mente apenas ela recebe esse nome porque ela afirma que todos os fenômenos externos, eles na verdade são a mente. Mas, posteriormente, no Japão, havia muitas escolas diferentes. E a maneira como essas escolas elas olhavam para a mente apenas, elas diziam que a visão mente apenas não era a visão última. E a razão para isso, para dizer que ela não era a visão última, é que a escola das características do Dharma, ela dividia o método para alcançar a realização em 3 veículos. Ela apresentava como tendo 3 veículos diferentes, então ela tinha essa apresentação. E da mesma forma, ela dizia que havia seres sencientes que nunca iriam alcançar a budeidade, dividindo eles em 5 famílias. Então, isso então falaram que eles falavam que haviam famílias pertencentes a famílias que não atingiriam a budeidade. Então, isso não estava de acordo com a escola do Avantasaka Sutra e outros veículos. E também a escola do Tendai e a Avantasaka escola, a escola Avantasaka, eles também diziam que todos os seres sencientes têm a natureza de Buda. Então, eles não estavam de acordo com essa base da mente apenas. Por isso, eles diziam que a mente apenas, ele era apenas uma visão provisional, uma visão provisória, e não era a visão última. Então, basicamente, eles diziam que a visão deles não era a mais alta visão, não era a visão mais elevada ou a visão última.
Então, quando nós dizemos que não há a visão última, que é apenas uma visão provisória, é apenas uma visão provisória mahayana, a razão para isso é que uma razão estranha, uma razão estranha para isso, há há um erudito chamado Takasaki Jikido, japonês, um erudito japonês, e o que ele diz é que havia um Fazan, que é o terceiro detentor de uma escola que refutou a mente apenas, também conhecido como mestre Shansho. Ele é o terceiro detentor da linhagem de Avantasaka e um mestre muito influente. E ele fez uma crítica à mente apenas. E da mesma forma, no Japão, havia um mestre chamado Saicho, e um outro nome para ele era Dengyo Daisho. E havia uma grande controvérsia a respeito da natureza da budeidade. Então, por essa razão, a visão da mente apenas foi tomada como uma base do budismo, mas não era a visão tomada como uma visão mais profunda, a visão última do Buda Dharma. Então, por essa razão, não era realmente a visão última do Buda Dharma. Então, uma das razões é que nessa época, os mestres que eram influentes, os mestres das escolas que eram influentes, eles não viam a visão da mente apenas, ou o pensamento da mente apenas, de uma forma muito positiva. Por volta do final do século XIX, na era de Meiji, em termos da era comum, isso foi por volta do final do século XIX. E durante essa época, os europeus eles desenvolveram uma nova forma de pesquisa a respeito da Índia, e eles fizeram novas descobertas. E eles também começaram a pesquisar nos manuscritos originais em sânscrito. Os manuscritos budistas. E nessa época, é dito que houve uma grande mudança na visão que as pessoas tinham a respeito do Dharma, porque então foi descoberto que antes as pessoas viam que não era a visão última, mas foi descoberto que posteriormente eles viram que foi afirmado que eles eram a visão última, e eles acharam muitos manuscritos da mente apenas. E eles editaram isso e fizeram novos textos. E também há os tratados da mente apenas, das traduções tibetanas e das traduções tibetanas. E essas traduções tibetanas, elas também se espalharam internacionalmente. E por isso as pessoas começaram a tomar novo interesse na mente apenas. Por exemplo, nessa época, há um acadêmico francês cujo nome é Sylvain Lévy. Ele é esse que está na foto de cima. Esse é o Sylvain Lévy. E a foto de baixo é um estudioso belga chamado Louis de Lavallée-Poussin. Ele era um estudioso belga. E esse de cima, ele parece um pouco com Einstein, não parece? Ele realmente parece o Einstein. Provavelmente ele é o Einstein da mente apenas. Então, no início do século XX,
Eles publicaram muitos escritos e muitas traduções da Mente Apenas. E o Louis de la Valle, ele traduzia do Pali, do tibetano e de muitas outras línguas também. Ele era realmente um polímata. E no início do século XX, eles publicaram muitos escritos, muitas traduções. E por causa disso, a visão tradicional da Mente Apenas foi introduzida ao mundo europeu. E devido às atividades de ambos, eles começaram um estudo internacional da Mente Apenas, uma pesquisa que no mundo inteiro a respeito da Mente Apenas. Ao mesmo tempo, pessoas no mundo inteiro, que estava acontecendo isso no mundo inteiro, as pessoas também tomaram interesse na Mente Apenas no Japão. E mais tarde, haviam dois estudiosos que começaram, que tiveram dois estudiosos com um nível muito alto no Japão, chamados, um deles se chama Hakujo, Ui Hakujo. O Ui Hakujo é o da foto de baixo, que ele era um dos estudiosos do Japão. E esse da imagem de cima é o Yamaguchi Susumu. E o Yamaguchi Susumu e o Ui Hakujo, eles lideraram uma pesquisa nos manuscritos originais em sânscrito. E da mesma forma, eles tiveram muitos seguidores. E era uma situação sem precedentes, que muitos estudiosos que o seguiram. E podemos dizer que isso é devido à bondade deles e a todo o bom trabalho que eles fizeram. Isso foi há cerca de 100 anos. E naquela época, era ainda difícil ir de um país a outro e estudar. Mas eles não se importaram com essas dificuldades e se esforçaram muito, trabalharam muito duro. E por isso eles estabeleceram novos meios de estudar a visão da mente apenas nos dias de hoje. Então, essa é apenas uma breve introdução a respeito de como a mente apenas ela se propagou pelo Japão. E agora em seguida, eu gostaria de falar como que o budismo ele se espalhou para a Coreia. Ou nos dias de hoje, o local que nós chamamos de Coreia. Todo mundo gosta de assistir os filmes coreanos, certo? Mas eles não têm muito interesse no budismo coreano. Então, eu gostaria de falar agora a respeito da propagação do budismo e também da mente apenas para a Coreia. Então, a Escola das Características do Dharma, como Kuji fundou a Escola das Características do Dharma, também recebeu o nome dele, a escola. E Wonchuk, que era um aluno de Xuanzang. Então, Wonchuk era um discípulo de Xuanzang. Ele era um coreano. Mas naquela época eles não chamavam a Coreia de Coreia, era um local chamado de Shilla. Shilla. E algumas pessoas dizem que o Wonchuk, ele era aluno de Xuanzang. Outras pessoas dizem que ele não era discípulo de Xuanzang, mas era um amigo de Dharma. Mas, em todo caso, como quando o Wonchuk e Kunji, eles chegaram até a Coreia, era dito que eles eram como a mão direita e a mão esquerda. Então, eles são como as pessoas que as pessoas mais confiavam. E então, o Wonchuk,
Antes do mestre Xuanzang ter retornado à China, o Antioco ele também foi para a China e ele era muito conhecido como sendo o grande conhecedor dos 10 níveis, o compêndio do Mahayana e assim por diante. E ele era conhecido nessa época, na capital. Ele era muito conhecido nessa área da capital. E quando o Xuanzang ele retornou para a China, junto com o Antioco, ele seguiu o Xuanzang como seu mestre. E o Antioco, ele mesmo, ele falava sânscrito tibetano. Dizem isso, ao menos. Ele conhecia a língua de 6 países diferentes. E por causa disso, quando o Xuanzang estava traduzindo o Prajnaparamita, ele foi capaz de saber facilmente quais eram os erros na tradução do texto antigo. Então, ele via os erros nas traduções antigas e apontava facilmente quais eram os erros. Então, não apenas ele era um monge, um discípulo, todos tinham respeito, mas ele também tinha uma maneira diferente de pensar e de compreender os textos. E havia um pouco de diferença entre o Xuanzang e o Guiji. O Antioco, a opinião de Antioco era um pouco diferente do Xuanzang e Guiji. E a razão é que ele era muito apegado à visão da mente apenas. Ele foi profundamente influenciado pelo pensamento de I Ching, e por isso ele tinha uma compreensão um pouco diferente de Xuanzang e Guiji. E enquanto o Xuanzang estava na Índia, o Antioco, ele passou muito tempo estudando os 10 níveis e a escola do compêndio do Mahayana, e ele foi influenciado fortemente pelo Paramartha. E ele tinha uma compreensão profunda da escola da mente apenas. Então, o Antioco, ele entendia as traduções do norte e do sul. Então, o Antioco, ele foi capaz de tomar. Então, o Xuanzang e o Guiji, ele primariamente enfatizavam as visões de Dharmapala e Shilabhadra. E ele foi capaz de incluir a visão de todas as escolas. Então, essa tinha um pouco uma diferença da escola que mente apenas que se desenvolveu na China e a escola de mente apenas que se desenvolveu em Shila ou na Coreia. E mesmo fora de Xuanzang, o Antioco ele continuou ensinando a doutrina da mente apenas no templo de Shimin. E ele se tornou um erudito muito famoso nesse ponto. E durante essa época, há muitos discípulos que foram para a China e se tornaram estudantes dele, discípulos dele. E ele se tornou um grande mestre do templo Shimin. Ele se tornou conhecido como um grande mestre desse templo. E nos dias de hoje há um comentário no Sutra desvendando o propósito. E esse provavelmente se originou por volta dessa mesma época. E quando ele estava no templo de Shimin, esse local, esse monastério de Shimin, ele se tornou como o principal local para as pessoas estudarem em mente apenas. E por causa dele, a visão e a filosofia da mente apenas tiveram uma grande influência na Coreia. E mais tarde havia uma imperatriz chamada Wu Seitan, e ela provavelmente foi a única imperatriz que tinha uma grande fé no budismo, a imperatriz Wu Shichen. E ela tinha um grande respeito pelo Antioco. E ela pediu ensinamentos de Dharma dele. Ela o considerava muito importante.
E naquela época havia um rei da Coreia, o rei Sunmun, e o rei Sunmun, que naquela época era chamado de Shilla, a Coreia, ele enviou repetidas mensagens para o Won-chuk para ele retornar para a Coreia. Ele pediu isso muitas vezes, mas a imperatriz Wu, ela se recusou a aceitar deixar o Won-chuk voltar para a Coreia. E no final, ela permitiu que o Won-chuk retornasse para a Coreia por um curto período de tempo. Mas então, logo ele retornou à China. E ele permaneceu na China até o fim da sua vida. E agora não há muitos textos deles que permanecem até hoje. Ele tinha um comentário a respeito da evidência da mente apenas, e era um texto muito importante, mas hoje, infelizmente, esse texto não existe mais. E agora o seu texto mais importante é o comentário a respeito do Sutra Desvendando o Propósito, que é um texto muito influente. Ele está no nosso Tenjuri. Isso são 3 volumes grandes. E, no geral, se diz que na China há 3 comentários por Paramartha e outros mestres chineses que foram escritos durante a dinastia Tang. Mas nenhum deles ainda existe nos dias de hoje. Apenas o comentário de Won-chuk do Sutra Desvendando o Propósito, que ainda existe nos dias de hoje. Nenhum dos outros textos sobreviveu. Então, por isso, é um comentário extremamente significativo. E no século XIX, foi traduzido para o tibetano por Go Chodru. E, posteriormente, quando Tsongkhapa escreveu a essência das explicações refinadas do significado definitivo e provisório, ele citou esse texto muitas vezes. E ele também refutou muitos pontos. E era considerado ser um texto muito importante. E, na verdade, amanhã ou um outro dia, quando eu falar a respeito da como a mente apenas foi para o Tibete, então eu falarei dessa tradução também. Porque realmente tem uma conexão com isso. Eu precisarei dar uma introdução. Então, isso é tudo que nós temos para hoje. É melhor deixar por aqui, hoje. E uma coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês é que amanhã é um dia de pausa. E agora o dia após amanhã é o Ano Novo Chinês e também é o Rosário do Tsurpo, de acordo com os cálculos do Tsurpo. Mas quando eu estava fazendo o planejamento dos ensinamentos, então eu não tinha uma chance de olhar, eu não tive uma oportunidade de olhar para esse calendário. Então foi só ontem, após anunciar tudo, é que eu me dei conta disso. Pensei, o Rosário do Tsurpo e seria dia 1. Então, basicamente, eu acredito que as pessoas estão pensando, você não está dando atenção ao calendário do Tsurpo. E não havia nada que eu podia fazer para eles não estarem em conflito. Mas o Rosário do Tsurpo também é o Ano Novo Chinês. Então, eu acredito que seja melhor também ter esse dia de pausa, o dia 1º. Eu não vou ter um dia de pausa, na verdade. Porque eu preciso fazer pesquisas a respeito de como a mente apenas ela se propagou no Tibete. Eu preciso fazer isso porque não tem nenhum sumário disso escrito já no tibetano. Então, eu preciso fazer uma pesquisa. Mas vocês todos podem ter mais um dia de pausa, que isso será melhor. Então, será amanhã e depois, segunda e terça, também serão dias de pausa.
E então, na quarta-feira, no dia 2, nós começamos. Tá bem? Então, é isso. Então, uma coisa que eu preciso dizer a vocês, o dia depois de amanhã, como eu disse, é o Ano Novo Chinês, o Ano Novo de Tsurpo, de acordo com os cálculos de Tsurpo. Então, eu gostaria de tomar essa oportunidade para desejar a todos os amigos de Dharma chineses que estão me ouvindo pela internet, oferecer a vocês um feliz Ano Novo Chinês. Eu espero que todos vocês sejam saudáveis, que todos os seus desejos sejam atendidos, que tudo vá bem para vocês. E que todos os obstáculos internos e externos possam ser pacificados e que tudo vá bem para vocês. E que principalmente a sua prática de Dharma vá bem.